Olá meus amigos, aqui jornalista Homero Roberge, estamos de volta aqui com o meu canal e hoje estou aqui com o Roberge Filho, ele que é um grande estudioso em religião, espiritismo, e a gente vai falar sobre umbral. O que é umbral? Para os católicos é um inferno, para os espíritas é umbral, enfim. Roberge Filho, o que é umbral? É contigo. Saudamos a oportunidade. Só um detalhe, a câmera está bem clara, está certinho? Está tudo certo. Sabe que no umbral, tomando o gancho... É mais ou menos assim. É mais ou menos o gancho. É uma necessidade que o estado de espírito seja refletido em acordo à forma como as pessoas ainda lidam com seus sentimentos. Então, imaginamos num dia escuro, onde não chove, onde o nosso humor está exaltado, onde os pensamentos ainda são negativos, quando nos revoltamos contra alguém, quando negamos a dar o perdão a quem precisa, como estaria a atmosfera em torno da psique, em torno da mente humana? Seria o exemplo clássico da nuvenzinha obscura soltando rajadas e trovões. Nos tempos antigos, os persas, os egípcios, romanos, eles tomavam tudo o que correlaciona ao plano espiritual, a vida espiritual, com divindades. Tínhamos então o paganismo no seu auge, falando dos deuses. O deus do trovão, o Deus da terra, o Deus das águas, o Deus das paixões, mas que em verdade substituímos, através da doutrina espírita, os deuses pelas almas dos homens desencarnados. Então, umbral, na sua etimologia, quer dizer passagem, ou seja, é um local de depuração e de passagem. A palavra umbral ela foi popularizada pelo espírito André Luiz, através da psicografia do médium Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Em verdade, Allan Kardec, não me recordo em nenhuma de suas passagens em utilizar nomenclatura específica do umbral, mas ele utilizou-se de regiões purgativas ou mundos inferiores, aonde o espírito vai depurar-se para poder ascender às colônias ou cidades espirituais. A Terra, no presente momento, atravessa um momento de transição. Começamos há milênios como um mundo primitivo. Atravessaram-se alguns milênios, chegamos à passagem do Cristo como um plano de provas e expiações. E agora nos encaminhamos a um planeta de regeneração. Desta forma, os homens estão enfrentando os seus temores interiores. Estão enfrentando. Muitas vezes isso é um umbral. Olha o caminhão da melancia, olha o ovo. É realmente, às vezes é irritante. Claro, eles têm que trabalhar, eles têm que sobreviver, mas que seja o sonzinho mais baixo, né? Olha o ovo, agora está passando o caminhão da melancia. Tudo bem, quebrei o teu raciocínio, mas continua, Roberto, falando do umbral, falando do inferno. É isso. Obrigado. Importa àqueles que nos escutam que não tomemos por nenhuma imagem fantasmagórica ou chocamos quaisquer consciência, ainda como nós outros, tentando nos alinhar no caminho do bem. Mas sintetizamos então, em breves minutos, que nós temos a Terra como o planeta, a superfície da crosta, aonde se movimentam os homens. E algumas regiões acima da crosta da Terra, ou níveis astrais, em acordo com a elevação dos espíritos desencarnados. Umbral, então, seria a região de depuração, aonde os espíritos que ainda não estão em condições de ascenderem
ou revoltosos com as leis divinas, vão depurar os seus pensamentos, os vícios que não conseguiram se despojar na existência humana, a fim de que despertem neles uma necessidade em amar em sua plenitude. O amor em plenitude é a maior defesa contra o mal. Como dizíamos antes do nosso amigo que vem de melancias passar pelo carro, passar pela estrada, nosso planeta Terra atravessa um período delicado. Há pouco agora assistimos o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos e assistimos também, temos acompanhado todo o processo de desenlace da situação que prenuncia o perigo de guerra. Primeiramente, convidamos a todo aquele que está nos ouvindo para realizar a oração, porque nenhuma guerra passa sem deixar consequências. Nenhuma rinha há vencedores, há somente sobreviventes. Então, assim, imaginamos que aquele espírito, aquele ser que desencarnou e estava premido de intenções negativas, o seu espírito foi liberto. Porque a alma é indestrutível, a alma não morre. Somente matamos em nós o mal através da destruição das imperfeições latentes na alma. Então, o umbral é essa região que abriga aqueles que ainda não destruíram o mal que avulta dentro de si. Mas, com certeza, à medida que vem a oração, à medida que se eleva os pensamentos, transcende essa necessidade de expurgação e a felicidade é o destino das almas. Seria também, no caso, uma presença de espírito, suponhamos, eu estou com um problema financeiro ou com um problema familiar, então eu estou para baixo, estou depressivo, aquilo ali seria o meu inferno, seria o meu umbral? Muito bem. A psicologia transpessoal, ela fala muito desse estado da alma como uma sombra psicológica que todos guardamos. Verdadeiramente, nós não somos nem totalmente bons, nem totalmente maus. Nós guardamos o nosso ego, que é esse nosso contato da psique com o mundo exterior, essa vontade, os desejos, as sensações, e nós temos no íntimo latente o nosso self, que é o espírito, que é a alma que busca pela sublimação. Então essa sombra psicológica em nós é os nossos resquícios atávicos da nossa educação, da nossa juventude, da nossa infância. Toda vez que uma criança, por exemplo, recebe um não dos pais, e o pai e a mãe, por exemplo, não têm paciência de explicar para o filho por que disse o não, aquilo pode se tornar um trauma, pode se tornar um conflito. E ele pode crescer com aquele não compreendendo a razão. E isso aconteceu com as religiões. Falara-se do inferno, se você é mau, você vai para o inferno, mas não explicaram por que da pessoa ainda nutrir a maldade e também não fizeram entender que lá no inferno não seria para sempre. Porque Deus criou tudo para ser perfeito e para o amor e a felicidade. Então, não contradizendo outros dogmas religiosos, mas ninguém permanecerá eternamente no mal, porque nós não fomos criados para o mal. O mal seria um equívoco na jornada, um acidente de percurso na estrutura psicológica do nosso ser. E quando nós visualizamos o mal, não resistimos e o abraçamos na conduta, forçosamente a lei do Cristo diz: todo aquele colhe aquilo que semeou. Muito bem. Aí, Roberge Filho falando aqui do nosso estado de espírito, do nosso estado astral, do nosso inferno e do nosso umbral. Mais alguma consideração, Roberge? Obrigado. Gostaria de deixar a mensagem que a oração é a asepsia da alma. Não é porque aquele que me escuta tem, por exemplo, o vício da nicotina, ainda não conseguiu se despojar do vício do relacionamento físico, do álcool, da bebida, que ele tem que viver temendo o umbral.
mas que nutra em si os elementos, os caracteres morais indispensáveis para transpor as suas próprias limitações. A vontade é como um corcel, em francês courser, ou seja, um cavalo de corrida, mas quem doma a vontade é a mente humana. Desta forma, se temos a noção de que algo nos faz mal, coloquemos um projeto de vida para, já a presente reencarnação, superar o mal que nos aflige para não prolongar ao futuro. O futuro a Deus pertence. Chico Xavier dizia: eu não uso a nicotina, mas eu ainda não consigo ter pensamentos positivos o tempo todo. Então não é forçosamente uma regra que esse ou aquele vício leva ao umbral. O que leva ao umbral é a maldade e a dureza do coração. Conheço muitas pessoas que ainda não conseguiram se despojar dos vícios, mas são boas de coração. E conheço outras que vivem uma vida regrada de vitaminas, minerais e assistência médica, mas ainda não se despojaram de um dos piores vícios da humanidade, que é o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Então que o amor seja sempre a grande meta, pois é dele que aure a felicidade no corpo, sobretudo na alma. Muito bem. Roberto Filho falou sobre a oração. Para encerrar aqui, eu vou contar uma historinha bem pequenininha. Quando Jesus estava pregando naquela época, ali pela Galileia, Palestina, toda aquela região de Israel, e ele começou a preparar os apóstolos para ser seus seguidores, seus discípulos, e ele mandou os apóstolos continuar a sua jornada. E Jesus fazia os milagres. Ele deu esse poder aos apóstolos, usando o poder da mente. Então, as pessoas procuravam os apóstolos, eles não conseguiam fazer o milagre, não conseguiam curar pessoas, não conseguiam ressuscitar pessoas, e eles todos foram procurar Jesus e perguntaram: por que nós não conseguimos fazer o milagre que tu faz, Senhor? Então Jesus respondeu para eles bem simples: quando vocês estiverem numa situação de tentar pregar o milagre e não conseguir, faça apenas o seguinte: reza a oração que eu ensinei para vocês. Reze um Pai Nosso. Daí para frente o milagre acontecerá. Quando os apóstolos se defrontavam com alguma situação difícil, eles rezavam Pai Nosso e o milagre acontecia. Com isso, quando estivermos no nosso inferno astral, quando estivermos no nosso umbral, vamos rezar um Pai Nosso. Com isso, eu deixo aqui essa mensagem. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se aí no canal Homero Roberge. Queremos chegar a 1000 inscrições. Já já estamos precisando de vocês, a nossa audiência. Um abraço, compartilhe com seus amigos e a gente com certeza estaremos aqui no próximo vídeo. Tchau, pessoal, e aquele abraço. Até lá.